depois da República da Espada, que foi governada aí por Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca. Foram os primeiros anos, né, de república. Após a República da Espada, vem a República das Oligarquias ou República do Café com Leite. Qual é o significado da palavra oligarquia? Governo de poucos. A República Oligárquica é um período em que o Brasil foi controlado por cafeicultores da região do Sudeste, especialmente São Paulo e Minas Gerais. No âmbito regional, outras oligarquias ligadas ao setor rural estavam no poder. Como era a estrutura política? A política desenvolvida era a política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais, eles eram os poderosos do país. Eram duas oligarquias. Eles ficavam se alternando na presidência da República. Uma hora era um presidente paulista e uma outra hora um presidente de Minas Gerais. Algumas outras oligarquias menos expressivas apoiavam o acordo em troca de cargos ou ministérios. Vou citar aqui alguns exemplos: Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro. Então essas também eram algumas oligarquias que apoiavam a política do café com leite. Dentro da política do café com leite aparece o voto cabresto, que é o voto manipulado, e também o coronelismo. Esse coronelismo surge a figura do coronel sem cargo, qualificado pelo prestígio e pela capacidade de mobilização eleitoral. Os dependentes submetiam-se ao senhor da terra pela proteção que caracterizavam a relação de compadrinho. Então, assim, dentro do coronelismo, esses caras que eram os grandes coronéis, grandes latifundiários, eles apadrinhavam as pessoas para ter o controle do voto. Nesse contexto da política do café com leite, também existe a política dos governadores. Veja nessa imagem. Nós vamos ter aí o governo federal, que representa o café com leite, PRP e PRM. Eles vão apoiar o governo, né, deputado, senador. E após esse apoio, nós vamos ter os currais eleitorais. Nesses currais eleitorais, nós vamos ter o voto cabresto, né, o coronelismo, e eles vão comandar os eleitores, né? Então, essa política é uma política de troca de favores. Nós temos essa imagem que representa a política do café com leite, né? Minas Gerais, que era um grande produtor de café, mas também de leite, e São Paulo, representada aí pelo cavalo branco. Os partidos principais da República eram o PRM, de 1897, Partido Republicano Mineiro. Minas Gerais se destacava na produção de gado e leite, também do café, e o PRP, Partido Republicano Paulista, que era o maior produtor de café. Vale lembrar que nesse período o voto ele não era secreto. Hoje nós temos o voto secreto, mas naquela época o voto era aberto. Por isso o medo das pessoas em perder algumas condições, né, e algumas coisas que tinham conquistado das mãos dos coronéis. Quero definir para vocês a política dos governadores, coronelismo e fraudes eleitorais ou manipulação de resultados. Olha só, na política dos governadores, o que seria essa política em resumo? Acordo firmado entre o presidente e os governadores estaduais que previu o apoio mútuo e a não interferência de ambos em seus governos. Já o coronelismo, uma definição rápida: poder local dos coronéis, nome pelo qual os latifundiários eram conhecidos, né, coronelismo, usavam seu prestígio pessoal para arregimentar votos em troca de financiamentos, obras e infraestruturas como barganha política. Quanto maior o curral eleitoral, o número de eleitores que o coronel podia controlar, maior o seu poder. Olha só as fraudes: clientelismo, que é o voto em troca de pequenos favores ou presentes; voto de cabresto, voto a partir de intimidações pessoais, já que o voto era aberto; manipulação de dados com votos repetidos; ou criação de eleitores fantasmas. É isso mesmo. Existia também a degola, que é uma política que, em caso de vitória de opositor, não reconhecia a titulação da vitória por parte da comissão. Então, todas essas fraudes aconteceram durante aí a política do café com leite. Nós temos aqui nesse quadro todos os presidentes da República Velha, começando ali, né, com Manuel Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Manuel Ferraz, Campos Sales. Nós temos Rodrigo Alves, Moreira Pena, Procópio Peçanha, Hermes Rodrigues, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio da Silva, Arthur da Silva e Washington Luiz. Em resumo, a política do café com leite foi um grande acordo nacional, político e econômico, que regulou a lógica de poder durante quase toda a Primeira República, também conhecida como República Velha. O
acordo que envolvia as oligarquias estaduais e o governo federal funcionava para manter o controle e o poder nas mãos das elites, grandes proprietários de terras no Brasil. E agora vamos ver uma curiosidade. Depois de 6 mandatos de presidentes paulistas sucedidos por 3 presidentes mineiros, durando mais de 30 anos, esse grande acordo é findado em 1930. Porém, mesmo durante o período de vigor do acordo, o mesmo passou por momentos de grande tensão, com a cisão momentânea e a entrada de presidentes que não eram do eixo central Minas-São Paulo. Aconteceu essa cisão com a eleição de Hermes da Fonseca, que era um gaúcho, e Epitácio Pessoa, um paraibano. Em 1909, a candidatura de Hermes da Fonseca é lançada por Pinheiro Machado, grande liderança política do Rio Grande do Sul. Já em 1919, a entrada de Epitácio Pessoa é resposta ao afastamento de Delfim Moreira, devido à crise econômica e política desdobrada no Brasil em circunstâncias da Primeira Guerra Mundial. As disputas e crises políticas levou a política do café com leite a chegar ao seu fim em 1930 com a Revolução de 30. Alguns movimentos retiraram o último presidente Washington Luiz e houve eleições. Getúlio Vargas assume a presidência, não foi de forma direta, ele assume de forma indireta e não ganhou as eleições. Ele começa um governo provisório